último domingo do mês. Estamos nos reunindo aqui na nossa sala emprestada ao Centro Sai de Copacabana para cantar juntos, ouvir a mensagem de Swami, elevar nossos pensamentos, agradecer a presença de todos. Ontem tivemos um evento bastante auspicioso, muito oportuno lá no Centro Sai de Vila Isabel, que foi o pós-congresso da Organização Sai, com bastante gente, muitas atividades também, Vedas, meditação, palestras. Isso está no YouTube, na página da organização Sri Satya Sai, no canal do YouTube. Então, quem não pôde participar e depois quiser procurar lá, dá para ver, tá? Bem-vindos a todos, tenham uma ótima cerimônia. A gente vai começar agora com Gayatri, depois também algumas palavras, porque hoje é a cerimônia especial para Krishna, que nesse mês teve o dia de Krishna. Então hoje a gente dedica a maioria dos nossos cânticos para essa forma de Deus. Om Sairam, tenham todos uma ótima cerimônia. Ó Mãe Divina, afasta a escuridão de nossos corações e ilumina o nosso ser interno. Dá-nos um claro intelecto onde tua imagem possa sempre se refletir. Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Shanti, Shanti, Shanti. Sairam. Boa noite para todo mundo. Vou falar um pouquinho. Então, dia 6 de agosto, se eu não estou errado, foi o dia de Krishna nesse ano. Então, como a gente tem uma única cerimônia por mês, a gente trouxe essa comemoração agora para o fim do mês, para o dia 27. E a gente não combinou nenhuma palestra, nenhuma informação assim profunda sobre o assunto, mas eu acho que é relativamente fácil falar de Krishna, porque Krishna foi um avatar, foi uma descida de Deus à forma humana, aí vamos botar aí uns 5.000, 6.000 anos atrás, no alvorecer da história escrita que a gente conhece no Oriente e no Ocidente. Por essa época, mais ou menos, houve um boom da escrita, surgiu em vários lugares, em 3 lugares, na China, no Oriente Médio, no aramaico, aquelas fenício, aquelas línguas daquela região, e na Índia, na região que hoje é a Índia. Existe um antes, que é mitológico, e a gente vai recordar aqui que o mito, ele é uma alegoria da verdade. Alguma coisa fantástica, transformada em coisa fantástica, aconteceu, e por falta de referências a gente transforma em mito. A humanidade transforma em mito. Mas o Senhor Krishna é bastante histórico. Tem passagens da vida dele que estão registradas, em escrituras, e até em algumas descobertas arqueológicas.
Para quem tiver interesse nesse tipo de assunto, eu recomendo procurar no YouTube um vídeo que é breve, está em inglês, ele é breve, ele não chega a 15 minutos de vídeo, chamado A Procura de Dwaraka. Dwaraka é a cidade fortificada da família de Krishna que ele construiu para proteger o seu clã, né, os Yadavas, durante o período que culminou com a guerra do Mahabharata, pela qual ele é conhecido na idade adulta, né? Quando ocorreu a guerra do Mahabharata, Baba diz, né? Krishna tinha 80, se eu não estou errado, 86 anos e o Arjuna 84. Né? Naquela época, aquele tipo de pessoas que existia naquele período, eles estavam no auge da forma física, tanto que eles lutaram numa batalha. Né? Então, eles eram seres muito mais, assim, vigorosos, digamos, do que a média das pessoas de hoje em dia, né? Da Kali Yuga. E, na realidade, a morte de Krishna marca o início dessa era que hoje se chama Kali Yuga, a Era de Ferro, a Era, enfim, em que o mundo está atravessando. Mas Krishna, ele tem muito mais a ser lembrado do que esse episódio. Eu, antes de falar disso, eu gostaria de... E aqui tem uma passagem do capítulo 2 da Bhagavad Gita. As armas não perfuram tal espírito. O fogo não o queima, a água não o umedece e o vento não o deixa seco. O espírito não pode ser perfurado, queimado, umedecido, ou ressecado. Ele é eterno e preenche tudo o que há. Ele é imutável, permanente, o ancestral de todos. E aí eu compartilho com vocês um aprendizado que eu tive durante a pandemia, grupo de estudo virtual, né, por assim dizer. Estudamos o capítulo 2 da Bhagavad Gita e a pessoa que apresentou disse que ali está toda a essência da Gita. Todos os ensinamentos, eles estão, digamos assim, resumidos, não resumidos porque você ainda vai ler o resto dos outros capítulos, né, mas estão pontuados. Né? Tudo que vai ser falado nos restantes, capítulo 2, os restantes 16 capítulos, a Gita toda tem 18, né? Nesses 16 que restam, está resumido no capítulo 2. E ele fala da identidade de Deus, da imortalidade da alma e desse espírito que não pode ser danificado de forma alguma, que é eterno, é imutável. Né? Então ele fala dessa natureza espiritual, divina, de todos os seres, e isso está condensado nesse capítulo 2. Então, se algum dia vocês que não leram a Gita quiserem ler, sugiro que, se não tiver mais nenhum tempo para ler nada, leiam o capítulo 2. É o capítulo que fala da desilusão do Arjuna, em que ele, diante da batalha e da certeza de que ele era o melhor guerreiro, o melhor arqueiro vivo, e que ele ia dizimar o exército inimigo, que eram os próprios parentes dele. Ele está ao lado de Krishna. Krishna é o condutor da carruagem dele, o conselheiro dele, e ele desanima e fala: eu não posso fazer isso, né? Não é o Dharma, não é o meu dever, eu não vou fazer com gosto essa obrigação de matar os meus parentes, mesmo que eles sejam meus inimigos e estejam contra mim. E aí Krishna explica por que ele tem que lutar e o que significa tudo aquilo nesse capítulozinho 2. Vale a pena. Bom, isso era uma informação, mas o que eu queria falar mesmo era do amor de Krishna, né? Krishna significa tudo para todo mundo. Ele pode ser o seu melhor amigo, ele pode ser o seu namorado, o seu amante, né? O seu marido, ele pode ser o seu filho, ele pode ser a perfeição de todos esses papéis humanos e, ao mesmo tempo, ele está acima e além de todos esses papéis. Né? Ele foi o primo de Arjuna, não é? O parente próximo, amigo, confidente de uma pessoa da mesma idade que ele. Não é? Ele foi filho para Devaki e Vasudeva, que foram os pais biológicos dele. Ele foi filho para Nanda e Yashoda, que foram os pais adotivos. Né? Ele foi o xodó de todas as golpes da região onde ele vivia, né?
todo mundo queria pegar ele no colo, ele era atraente, ele era fofinho, todo mundo queria pegar ele no colo, abraçar e beijar, e ele era de todos e não era de ninguém, né, ao mesmo tempo. Ele conseguia, né, a dualidade que mexia com o coração de todo mundo. Então, ele é o eterno sedutor, no bom sentido, no sentido espiritual, né, se a gente pode dizer assim, se um sentido é bom ou não é, aí isso depende de cada um. Mas, nesse sentido da atração do indivíduo pela manifestação do divino, né? Deus é tão belo, tão atraente, tão sedutor, tão cativante, que é impossível não gostar dele. Então essa é a mensagem que a vida de Krishna traz, né? Tudo que ele faz, tudo que ele fez, deixou, como em todos os avatares, ele não era reconhecido por todos como uma encarnação do divino. Ele era rei para alguns, ele era inimigo para outros, ele era amigo, ele era confidente, ele era todos esses papéis. Até como inimigo, ele iluminou ou deu a redenção ao seu inimigo, né? Tem um episódio lá da idade adulta de Krishna, já depois da guerra, depois que a família dele, os Pandavas, né, os primos dele, ele tinha um detrator, uma pessoa que o odiava com todo o coração, né? Ele em tudo via defeito em Krishna, em tudo ele criticava, ele ofendia quando podia, ele falava mal para os outros. Para ele, Krishna incomodava o tempo todo. Todo da vida dele era uma pessoa chamada Shishupala, né? Tá certo? Tá certo. Então, nesse período já de bonança, depois da guerra, numa comemoração na corte, Krishna estava sentado à mesa, né? E o Shishupala estava lá, né? E ele levantou-se e começou a falar mal dele. Reclamou, falou, ofendeu. Aí Krishna pegou um prato da mesa, lançou em direção a ele e cortou a cabeça do Shishupala. Ele caiu ao solo, todo mundo, o mesmo rosto que a Célia fez ali, caramba! Né? Ele fez isso na frente de todo mundo, fez. E olha só que interessante. As pessoas viram o espírito de Shishupala se desprender do corpo, né? aquela forma luminosa. Ele se aproximou de Krishna, ninguém podia fazer nada, não sabia o que estava ocorrendo, e ele mergulhou em direção aos pés de Krishna e ali sumiu. Aí todo mundo ficou indignado com aquilo, o rei principalmente, né, o Yudhishthira, falou: como é que pode uma coisa dessa? Nós todos aqui somos seus servos, seus amados, entregamos nossas vidas a você, e como é que esse seu inimigo, essa pessoa vil, que sempre falou mal de você, se funde aos seus pés no momento da morte? Ele falou assim: mas ele não deixou de pensar em mim um segundo sequer. Então, até sendo inimigo de Deus, inimigo declarado de Deus, se você pensar nele o tempo todo, ele te aceita e te dá a redenção. Olha só, eu não aconselho esse caminho, não. Mas, enfim, tem um outro episódio que se conta da época de Rama, né, o avatar anterior, né, a Krishna. 4 devas, né, 4 seres divinos, queriam entrar no palácio de Vishnu, né, no Vaikuntha, né, que é o paraíso, né, um palácio, né, só abre por dentro, só ele pode abrir e receber as pessoas, não adianta bater na porta. Mas eles tentaram, eles forçaram a barra, eles conseguiram entrar e aí foram punidos. Aí Vishnu disse: vocês queriam forçar a sua entrada no paraíso, então, como castigo, vocês vão ter que encarnar entre os homens, vocês vão ter que viver em corpos humanos. Aí eu lhes dou 2 escolhas. Vocês podem viver durante 14 vidas como meus devotos, meus adoradores, e aí depois dessas 14 vidas vocês vão poder voltar para cá e serão recebidos no paraíso, ou então eu lhes permito viver 4 vidas como meus inimigos declarados, né? Vocês vão ser os piores inimigos que eu vou ter na Terra. Aí eles escolheram essa. Falaram: não, nós queremos ser seus inimigos, porque a gente quer ficar menos tempo longe de você. Né? Então os 4 viraram o Ravana, o Kumbhakarna, o Vibhishana e o Indrajit. Né? Viraram os 4 demônios que lutaram com Rama e foram mortos por ele, e depois se fundiram com ele. Né? Então aquela ali era a última vida.
eles conseguiram mais cedo voltar para Deus. Então, as histórias de Krishna, as histórias de Rama, né, elas são com esse teor de entrega total, de inimizade figadal, aquela coisa que, né, não tem meio termo, não existe contemporização nem diplomacia. São lutas internas do ser humano, né? Toda a sinceridade, né? Eu até queria recordar uma outra coisa que aconteceu comigo. Lá em 1992, quando eu conheci Sai Baba, a Andréia, que ontem nós fizemos 31 anos de namoro, ela me deu uma Bhagavad Gita para ler. Eu sempre falo disso. Era um livrinho de bolso, pequenininho, incompleto, né? Mas tinha esse capítulo 2. Né? E quando eu li o capítulo 2, eu falei com ela e falei, nossa, era isso que eu queria ouvir de Deus. O que está aqui nesse capítulo em português, talvez mal traduzido e tal, né? Era o que eu queria ouvir. São as verdades básicas que te libertam porque você sabe que você não é um pecador, né? E que pecar, aí vem do latim, significa errar o alvo. Pecar significa errar o alvo. Eu atirei a flecha e ela foi na direção que eu não queria, né? Então é isso, a gente erra o alvo e a gente tem o direito de refazer, né? Sai Baba depois veio e disse assim, moksha, a liberação, é direito de herança, de nascença, de todos os seres vivos. Todos vão alcançar a liberação. A formiga, o elefante, o ser humano. O ser humano, para nós aqui, pelo menos na nossa existência, é o último estágio. Esse último estágio pode durar 180 vidas, mas vai durar, é o último estágio. A gente vai repetir até chegar à conclusão que, olha, realmente não é mais para mim esse momento aqui. Então, o próximo estágio é a consciência pura. Opa, show de bola. E de vez em quando vem um avatar e encarna essa consciência pura e derrama amor. Ele dá a você, como o Baba diz, o que você quer para que um dia você venha querer aquilo que ele realmente veio dar. Tem um episódio bonito de uma devota, né? Quando Krishna é garoto ainda, jovem, volta para a cidade de nascença dele, para a capital do reino, e ele vai lutar com o tio dele que prendeu os pais, enfim, aí tem um drama, né, bem sofrido ali. Ele encontra uma senhora toda quebradinha, toda velhinha, né, e ela vem, quer falar com ele, meu filho, eu quero tocar seus pés. Aí ela vai toda corcundinha, tortinha, toca nos pés dele, ele coloca o dedo no queixo dela assim, não, minha querida, levante-se, você não precisa fazer isso. Aí quando ele levanta ela se cura. Ele acaba com todas as artroses, todos os problemas que aquela senhora tinha, né? Porque ela estava ali de coração, ela estava entregue. E essa entrega ela é uma coisa que é bonita quando você vê, é difícil, talvez impossível de conseguir conscientemente, né? Mas quando você se entrega de coração, isso acontece. Exemplo moderno. Em 1999 eu tive a graça de ir até a Índia para o aniversário de Baba. Cheguei uns 15 dias antes, o ashram já estava entupido de gente, e eu fui levar a Renata Lomba, que hoje está lá em Vila Velha, né? E era a primeira e única viagem dela, né? Então foi muito interessante. A gente chegou, desceu de avião no avião, tem um campo, né, de pouso lá, um aeroportozinho lá perto do ashram. Aí a gente pegou um caminhãozinho com aqueles caminhões cheios de vagões, né? Você vai botando a mala, você senta no vagão de pessoas, atrás vão as malas, e era um trenzinho, né? Com um trator na frente, que levou a gente para dentro do ashram. Quando a gente chegou, você entra por uma porta lateral, entrada de carros, né? Você entra por ali e tem assim a área coberta enorme, né? Que é onde é o darshan. Aí estava começando a música. Aí eu falei, Renatinha, o Baba já está dando o darshan. A gente acha que vai perder o darshan da manhã, né? Só vamos poder ir para tarde, porque ainda tem que ir lá na acomodação e não sei o quê. E ela doida para pular, né? Ela já, por ela mesma, ela tinha pulado do carro em movimento e saía correndo para ver Baba, né? Eu falei, mas é minha única viagem, eu quero ver Baba todos os dias que eu puder e tal. E ela desesperada para ver Baba. Eu falei, tá bom. Tava eu, ela e um senhor lá de Niterói que estavam juntos. Aí nós fomos para a fila da acomodação,
Estava lá cada um com o seu passaporte, tinha um dinheirinho já trocado em rúpias, né, para poder pagar a hospedagem, etc. Estava eu, estava esse senhor e estava ela na fila. E ela desesperada. E olhava para um lado e olhava para o outro. Aí ela chegou uma hora que ela pegou o documento, o dinheiro, tudo deu na minha mão. Toma, Paulinho, faz a minha reserva e me bota onde você quiser que eu vou lá ver baba. Aí saiu andando na direção de onde era. Ela nem sabia como é que eram as ruas do Aja, mas ela viu que era lá para trás e foi embora. Ela entrou atrás de baba. Pelo tapete vermelho onde baba da Aja, baba tinha acabado de passar e ela foi atrás. Nenhum só, olha, se qualquer um fizesse isso, de caso pensado, um cervo tinha pulado no seu pescoço, tinha derrubado você no chão, tinha tirado você dali, enfim, era uma transgressão, ela invadiu a área exclusiva de Saibaba e foi andando atrás dele, e ninguém fez nada. Aquele monte de indianas sentado ali, imagina assim, algo como 30, 40 mil pessoas, tá? Um bolo de gente aqui do lado, um bolo de gente do outro lado, aqui tá o tapete e lá foi ela. Aí, de repente, Baba estava num cantinho ali o mandir, quer dizer, o prédio onde era, um prédio de 2 andares que eles chamam de mandir, né? Era a residência dele, depois deixou de ser, mas era a residência dele no 2º andar, e embaixo era um salão para 500 pessoas que ele recebia ali. Aquilo foi crescendo, virou um pátio enorme em volta, que eles calçaram, cobriram, e virou um salão gigantesco, né? Para 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. E ela estava lá andando. Tá bom, de calcinha, de punjab azul, Ela chegou na cara de Baba, assim. Baba tava lá inspecionando uma obra, tinha um cano vazando, tinha alguma coisa lá. E Baba tava assim, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela olhou, se deu de cara com ele, aí sentou, ficou sentada. E ali, congelada, ela ficou. Aí o pessoal olhou para ela, e ela olhou para Baba, Baba passou por ela, deu uma olhadinha para ela e continuou, né? E ela ficou ali. Bom, ela assistiu, ela teve o Darshan. Então, o que é importante nessa história, por que a gente está contando essa coisa, esse episódio, que ela mesma vai lembrar de outra forma, porque eu não estava lá. Eu estou contando o que me contaram depois. Ela me contou, né? A única pessoa que estava lá, podia ter visto isso. Ela viveu esse tipo de contato. Naquele momento, ela foi a devota, totalmente entregue, cuja única aspiração, único desejo era ver o seu Senhor, porque era a única oportunidade que ela teria, e etc, etc. Depois teve outras na mesma viagem, mas era o primeiro dia, ela estava chegando, ela não iria à Índia de novo, ela só iria aquela vez. Então ela queria ver a Baba, não quero saber de acomodação, de passaporte, nada, toma. Isso tudo é do mundo, lá vou eu. E ela foi uma golpe e Baba deu o Darshan para ela. Deixou ela entrar, né? Porque ninguém fez absolutamente nada. E ela entrou e foi até pertinho dele e quando viu, Baba aqui, baixinha, da mesma altura que ela. Né? Então, assim, e ela sentou. Então, isso não é uma coisa que acontece. Eu posso garantir para vocês. Eu já vi muita gente ser derrubada, que queria agarrar o pé dele e o pessoal tirou. Né, tinha uns Sikhs gigantes lá que faziam esse serviço, todo mundo tinha medo dos caras. Então, eu queria compartilhar isso por quê? Porque é um episódio engraçado, moderno, foi em 1999, século passado, né? E, enfim, né, é a mesma coisa que há 5, 6 mil anos atrás, né? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. O mundo era outro, as pessoas viviam muito bem até os 100 e tantos anos. Eu falei dos 2 que tinham 84, 86, o Bhishma tinha 120 e era o general do exército inimigo. Ele foi flechado e ficou, sei lá, 14 dias para morrer, cheio de flecha. Não tinha cirurgia para isso, né? Então ele estava lá todo flechado e levou não sei quantos dias, lá mais de uma semana, sangrando lentamente. Que vitalidade, né? Para um senhor de 120 anos, não é isso? Então, o mundo era outro, as pessoas eram outras, mas Deus é sempre o mesmo. Então, essa pessoa cativante, e como menino, como jovem, como um adulto, né? Como seu amigo, como seu amante, como seu filho, seu sobrinho, seu neto, né? Que todos tinham nele, na figura dele, esse amor. Então é esse amor que a gente vai cantar, né? O Senhor de encanto e beleza, o Espírito Eterno, que se manifestou como Krishna, como Sai Baba, como Jesus, como Buda, né?
e cumpre uma diversidade de missões. Às vezes ele vem como mestre, né? Às vezes ele vem como Messias, né? Às vezes ele vem como todos esses papéis familiares e vive cada um deles com cada pessoa, né? Mas ele está sempre aí, né? Como diz o Baba, né? Mais perto do que as pálpebras estão dos olhos. Então, Deus está pertinho, está muito pertinho, né? Está dentro de cada um de nós. O Kasturi uma vez queria virou para Baba, né? Ele sentado do lado de Baba assim, numa mesa, um do lado do outro, ele disse assim: Baba, eu quero proximidade com você, eu quero estar muito perto de você, Baba, sempre, eu quero estar muito perto. Aí o Baba deu uma catucada nele com o braço e disse: mais perto do que isso, Kasturi? Já não está bom, não? Fisicamente, essa é a distância que a gente consegue obter, mas internamente, se a gente se abrir para isso, ele vai estar bem mais perto. Então é o que eu desejo para todo mundo, hoje e sempre. Que o Senhor Krishna nos inspire e que a gente possa sentir essa proximidade.